Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, um ponto de vista especial que recebe aqui o escritor, o poeta, o biólogo e cientista José Geraldo Marques, a quem eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Também tenho aqui a presença especial da Graça Tenório, vai falar aqui também sobre a obra e o trabalho do José Geraldo. José Geraldo, temos muitos assuntos para falar, mas queria começar pelo livro Pescando Pescadores. A história desse livro, a primeira edição em 95, não é isso? Esse livro é um livro que contém os resultados de uma pesquisa ambiental Sim. e social que foi feita aqui em Alagoas, na Várzea da Marituba, no Baixo São Francisco Alagoano. Então tem o título que é Pescando Pescadores, e tanto que eu estou com uma camisa também que tem escrito Pescando Pescadores, porque como esse livro ele obteve muito sucesso, eu fui ministrar cursos em vários lugares, inclusive no exterior, e uma aluna teve assim esse carinho de preparar essa camisa para mim. Muito então, legal. vou aproveitar hoje para nessa ocasião especial. Mas a gratidão é minha. Eu é que me sinto muito grato por poder estar aqui com vocês hoje. Fico feliz. Graça, você é uma admiradora, acompanha o trabalho profissionalmente, também como uma cidadã, acompanha o trabalho. Quem é José Geraldo Marques para ti? Obrigada pelo convite. O professor José Geraldo Marques foi meu professor no Colégio Estadual de Alagoas, naquela época em que os colégios públicos tinham o melhor reverencial. Então, nos conhecemos daí e eu sou uma grande admiradora dele pelo incentivo que ele sempre teve de cuidar do nosso meio ambiente. Então, eu até gostaria de perguntar ao professor José Geraldo Marques, como ele foi secretário do Meio Ambiente, eu pergunto, qual a sua orientação para as nossas lagoas, Mundaú e Manguaba, eu digo mesmo, para a saúde das nossas águas, e dos seres vivos das nossas lagoas? Muito bem, Gracinha. Olha, eu não teria uma resposta pronta depois de quase 20 anos ausente de pesquisa nessas áreas. Mas eu fiz pesquisa nas lagoas Mundaú, Manguaba e Canais durante muitos anos. Mas esse sistema é um sistema extremamente dinâmico. Eu teria alguma orientação, mas não uma sugestão definitiva. Tá? Por exemplo, os manguezais têm que ser mantidos com tolerância zero. Não é possível. Tá? As condições de salinidade e as condições de oxigênio, elas devem também ser mantidas, não como estão, mas recuperadas e monitoradas. A nossa sorte é que as nossas lagoas são um tipo de ecossistema que a gente chama de ecossistema estuarino tropical, estuarino lagunar tropical, e hoje, pelas descobertas da ecologia, nós não sabíamos naquela época, esses ecossistemas têm uma capacidade que a gente chama de resiliência. Tá? Então, suportam impactos e conseguem se recuperar desses impactos com alguma facilidade. Mas isso não é para sempre. Pode chegar num ponto em que a resiliência não seja suficiente e eles entrem num ponto de não retorno. 20 anos não atrás, retorno mesmo. 20 anos atrás, qual era o quadro das lagoas? Olha, o meu primeiro impacto forte na Lagoa Mundaú foi no dia 20 de março, eu acredito que foi 1975. Certo. Quando foi a primeira grande mortandade de peixes na Lagoa Mundaú. Certo. Mas olhe que é grande mesmo, quilômetros das margens da Lagoa Mundaú cobertos por peixes mortos. E muitos peixes mortos na superfície também. Fui eu e o professor Júlio Fontes da UFAL para fazermos o relatório de impacto ambiental. Tá? E saímos muito desanimados. Não conhecíamos a teoria da resiliência, que é posterior, e eu me lembro de que conversávamos assim, quanto tempo acha que vai levar para voltar a funcionar? Vai levar alguns anos. 20 dias depois, a lagoa estava começando a se recuperar, e sem nenhuma intervenção. Quer dizer, pelos próprios mecanismos de resiliência que ela tem. Na época, o que causou a mortandade? Foi o primeiro caso em Alagoas
onde a gente pôde fazer uma afirmação científica. Tá? Afirmação científica quer dizer uma relação entre causa e efeito inequívoca. Porque você Com método e provas. Porque correlação nem sempre corresponde à causalidade. Certo. Mas nessa sim, conseguimos demonstrar causalidade. Foi um vazamento de Tiborna, de uma usina que não era nem particular, uma destilaria, aliás, tá? Que se situava próximo à foz do rio Mundaú. Então, o que ficou foi como tendo Um crime sido, ambiental, então. não deixou de ser um crime. Agora ficou como tendo sido um acidente. E nós não dispunhamos de nenhum instrumento legal que pudesse punir naquela ocasião. Tá? Entendi. Que esse foi um dos legados que eu acho que eu deixei aqui, Gracinha. Foi o embrião da legislação ambiental do estado de Alagoas, porque nós não tínhamos nenhuma legislação. Nenhum controle existia na gestão do meio ambiente. Já existia IMA, já existia... Não, eu sou da pré-história. Tá. Estava contando para a Gracinha que como é que eu vim parar aqui e fui a primeira pessoa que liderou o órgão de meio ambiente aqui no estado, não é? Eu sou muito amigo do Cacá Diegues. Certo. E eu fazia o mestrado em ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então o Cacá me falou que estava entusiasmado com uma entrevista que ele tinha lido de Divaldo Suruagi, falando sobre ecologia como plataforma de governo. Disse, olha, é o primeiro político, e esse foi um grande mérito dele, primeiro político no Brasil que falou em ecologia. Então eu fiquei muito entusiasmado e fiz uma carta para Divaldo, que não tinha assumido ainda. Tá? Então Divaldo entrou em contato com meu pai, que era Adeildo Nepomuceno Marques, e mandou um recado para mim, pelo meu pai, que queria conversar comigo. Tá? Então eu vim aqui na Assembleia. Ele estava montando toda a sua assessoria aqui. Então nós conversamos e saímos da conversa assim, olha, eu vou institucionalizar um órgão de meio ambiente aqui no estado e você vai ser o coordenador. Tá? Quem vai tomar conta. Só que, isso eu nunca contei em entrevista nenhuma, Gracinha, o que eu vou contar agora. Tá? 2 pessoas da equipe dele, que ele estava montando, foram vetadas pela ditadura. Eu fui uma delas. E o outro foi José de Melo Gomes. Tá? José de Melo Gomes, para mim, é um ícone. É um ícone. Mas tivemos os nossos nomes vetados. Tanto que eu não sei como foi o caso do professor Zé de Mello, mas no meu caso, o Divaldo se viu no impasse. Ele já tinha me convidado, já tinha agradado o meu pai. Vocês sabem essas coisas em política, como é que funciona. Sim. Só que ele não podia me nomear. Tá? Mas você sabia por que o veto? Olha, é interessante. Você incomodaria em quê? Vamos agora por parte, mas eu não quero fugir da questão. Tá, mas a gente volta depois, temos tempo. É aquela questão do Graciliano Ramos. Quando pergunta a Graciliano, por que é que Graciliano Ramos saiu de Alagoas no porão de um navio, preso, tá? Ele se vingou nunca dando o nome da pessoa que foi responsável por isso aqui em Alagoas, não é? A doutora Nise, que eu também conheci, um dos meus ícones, frequentei seminários com ela, e a pergunta que fizeram a ela foi essa também, um repórter, mas por que é que a senhora teve que sair de Alagoas? Olha, a resposta dela é interessante. Ela disse, meu filho, eu não sei, eu só sei que eu lia livros em alemão. Talvez em Alagoas seja proibido ler livros em alemão. Boa saída. Olha, no meu caso, eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, estava com 2 anos que tinha chegado dos Estados Unidos, e eu tinha, aqui no Brasil inclusive, me envolvido bastante com a luta pelos direitos civis, tá? E contra a guerra do Vietnã. Então se pergunta, mas o que é que eles tinham contra você aqui no Brasil? Não sei. Sei que caçaram o meu passaporte. Eu não podia sair do país. Tá?
E, olha, o que eu fazia, fiz mesmo, fui para a rua mesmo, tá entendendo como é? Eu não joguei pedra em policial e cavalo, porque não tinha pedra, tá entendendo? Mas por que é que eu lutava e que incomodava muito? Olha, eu queria liberdade, que não tinha, e queria o fim da guerra do Vietnã, pelo menos como coisa simbólica, né? Então, você sabe que tudo era fichado na época, não é? O SNI se encarregava disso. Não só o SNI, havia um órgão aqui no estado de Alagoas que fichava os daqui. E também vou contar a vocês que eu nunca contei isso antes, tá? Vocês são muito simpáticos. Muito obrigado. Eu vi a minha ficha daqui, tá? Que era proibido mostrar. Mas foi meu pai que me encaminhou para a delegacia, tá? E para o DOPS. E eu cheguei lá no DOPS, eu não sei se foi o que ele me achou simpático também, e aí me mostrou a minha ficha. Um absurdo. Gente, quanta gente deve ter sido presa e torturada, e o quê? Na base da mentira. É verdade. A minha ficha era cheia de mentiras. Tá? Tinha mentira do tipo que eu colaborava financeiramente para o Partido Comunista. Gente, eu estou precisando que o Partido Comunista Colabore comigo, tá entendendo? Mas mentiras desse tipo. Então é esse itinerário, que por esse itinerário eu não sei o que é que se conversou com o Suruagi, mas Suruagi ficou impedido de me contratar, de me nomear. Tá? Então, Suruagi era um político extremamente hábil. Não tão hábil como meu pai, que foi a grande águia daqui do estado de Alagoas. Para os nossos telespectadores que não saibam, quem foi seu pai? Adeildo Nepomuceno Marques, prefeito de Santana do Ipanema por 3 mandatos, foi deputado, né, aqui na casa, um homem íntegro e honrado, portanto, não acreditem nos livros que estão sendo publicados sobre as razões da morte dele, não dá para contar hoje ainda, tá? Mas foi um crime político, teve uma dimensão política muito séria, muito acentuada. Um homem honrado, e eu não quero mexer nisso em termos de, eu não sou vingativo, tá? Acho que para a paz de Alagoas, muita coisa tem que ser ocultada e calada mesmo, sabe? Mesmo com sacrifício pessoal. Mas o que eu quero é realmente restaurar e manter a memória dele, que foi um político honrado, honesto e não foi morto por essas coisas que a imprensa conta. Certo. E seu pai era um político habilidoso? Extremamente. E nesse processo, como ele participou? Olha, foi um processo doloroso. Como eu fui discípulo da doutora Nise, digo até psicanalítico, tá? Um processo de conflito pai-filho. Meu pai era da Arena e era altamente influenciado pela Arena, que era o partido que sustentava a ditadura, né? E eu fazendo essas militâncias. Certo. Mas nesse processo da sua nomeação, acabou que ela não houve? Acabou que não houve, e então ficou o seguinte: Divaldo descobriu que existia criado oficialmente aqui uma secretaria, estava publicada no Diário Oficial, uma secretaria que nunca tinha funcionado, que era a Secretaria Executiva de Controle da Poluição, junto com a Capitania dos Portos. Ele disse: olha, então eu vou lhe encaixar aqui, você assuma, tá? E com o tempo a gente vai vendo o que é possível fazer. Só tem uma condição: eu não posso lhe pagar. Aí eu não disse, nem diria, não era ocasião, mas era dizendo: não se incomoda não que o Partido Comunista paga. Eu assumi com entusiasmo. A ecologia para mim era uma coisa apaixonante, tá? Com muita motivação inconsciente. Assumi com muito entusiasmo e levei até onde pude. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o José Geraldo Marques, ele que é biólogo, cientista, escritor, é professor, ex-professor, né, professor da aposentado Universidade da UFES, de São Carlos, Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana. E fui professor visitante em São Carlos. Sim. E fui professor da Unicamp. Muito bem. A gente volta daqui a pouco.
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui José Geraldo Marques. Estamos aqui falando de diversos assuntos de ecologia e também do livro Pescando Pescadores. Estamos aqui com Graça Tenório, radialista. O livro, qual a importância? O livro que já está na sua segunda edição, na segunda reimpressão dessa segunda edição. Queria que até que a gente mostrasse para os nossos telespectadores o livro Pescando Pescadores. Qual a importância desse livro, José Geraldo? Olha, ele tem uma importância acadêmica. Sim. Né? Ele hoje é considerado assim como sendo um clássico dentro da ecologia humana aqui no Brasil e resulta do desenvolvimento de uma teoria que eu propus, Sim. mas uma teoria que a gente chama de grounded theory, é teoria em cima da prática. Certo. É uma pesquisação que nós desenvolvemos na Várzea da Marituba, no Baixo São Francisco, alagoano. Mas não é só a importância, digamos assim, didática que ele tem. Ele é um marco porque é um dos poucos casos que a gente conhece em que o movimento ambientalista conseguiu realmente barrar um projeto extremamente poderoso e agressivo em relação à Várzea da Marituba. A Várzea da Marituba ia ser destruída. Era a última várzea no São Francisco que ainda estava pouco impactada. E a última várzea do São Francisco que ainda está pouco impactada. Não deixou de ser impactada porque ela já vinha impactada antes. Mas o processo de drenagem que iam fazer, o processo, a várzea ia praticamente desaparecer, parou. Tá? Era um processo poderoso. Porque a empreiteira que inclusive tinha começado o projeto era nada mais, nada menos a OAS. E lembre que quem mandava na OAS naquela época era o genro de Antônio Carlos Magalhães. O projeto terminou incluindo pessoas políticas a favor, pessoas políticas contra. Não é? Na Marituba do Peixe, que é a principal comunidade que tem lá, as pessoas eram muito entusiasmadas com Fernando Collor, porque Fernando Collor visitou a comunidade e, no fim, deram para ele, porque o peixe da Marituba do Peixe era famoso, né? Deram o caldinho, ele tomou o caldinho, tá? Elogiou o caldinho. E o povo nunca esqueceu. Ele deu atenção para a nossa reivindicação. Nós temos correspondência dele, do próprio gabinete da presidência. Mas não tomando partido. Certo. Mas envolveram até a coitada da mulher magnífica, que foi a mãe dele, que foi Dona Leda, que entrou na história, claro que sem saber o que é que estava fazendo. Mas só para vocês terem uma ideia de que realmente nós lutamos aqui com forças bastante poderosas. E, na realidade, conseguimos que o projeto parasse. A Várzea da Marituba continua linda. Quem não conhece, vá. Agora, como conhecer a Várzea da Marituba? Como conhecer? Como conhecer? Penedo. Penedo. Fica entre Penedo e Piaçabuçu. Quem é sei que a pesquisa já tem alguns anos, mas como você viu o Rio São Francisco ao passar desses anos? Olhe, lastimável e lamentável. Tá? Nós publicamos, além desse livro, um outro livro que ouvindo os pescadores da região. Porque o que foi feito, sempre se pede, é o relatório de impacto ambiental. Então, nós tínhamos o relatório de impacto ambiental feito pela Codevasf, onde nós mostramos todos os erros que o relatório continha, mas erros graves, erros crassos. Conseguimos convocar uma audiência pública, trazendo o povo da Marituba aqui para Maceió. Tá? E aí nós conseguimos, com as pessoas do local, fazer o contra-rima
contra-rima é um mecanismo que já é usado no Canadá e em alguns outros países, que é uma resposta ao rima. Então o livro também está esgotado já. É o Rima do Poder e o Contra-rima dos Deserdados. Morte e sobrevivência da várzea da Marituba. Tem uma série de previsões que tinham sido feitas. A gente chamava do transtorno do Baixo São Francisco. Olha, o Baixo São Francisco está sendo transtornado. E prevíamos que com a represa de Xingó, se vendia o peixe, não, Xingó não vai causar nenhum problema, porque é uma barragem do tipo não convencional, já tinha o cânion para fazer. Mas não é só isso, é a própria força do rio. Tá? E então realmente formou-se uma cunha salina. Essa cunha salina está entrando pelo Rio São Francisco e tem espécies ali que só suportam água doce. É um estuário também. E tem espécies migrantes. E que para poder se reproduzir, tinham que migrar na água doce até Pão de Açúcar, por ali. Tá? E essa cunha salina está prejudicando bastante essas espécies. Os pescadores têm razão, toda a razão. De melhorar. Graça, você tem visto esse trabalho ao longo dos anos? Como Alagoas poderia beber mais do trabalho de Zé Geraldo? Exatamente, fazendo essa pergunta. Quando o professor José Geraldo esteve coordenando esse trabalho, naquela época, ele tinha uma equipe multidisciplinar. Isso. E também tinha até um laboratório. Lá eu presenciei, eu ia com o Zé Geraldo lá, ele estava fazendo as pesquisas, eu era aluna dele, e eu ia lá ver como é que é, testemunhar. Então, essa contribuição que o professor José Geraldo deu, e que dá sempre ao estado de Alagoas, as ciências, as pesquisas, é muito importante. Por quê, professor Zé Geraldo? Eu acredito que de lá para cá, daquele tempo, enquanto você esteve coordenando com essa equipe multidisciplinar, que era com biólogos, que era com engenheiro de pesca, que era, tem mais... geógrafo. Tecnólogos em meio ambiente. Isso, quer dizer, eu acredito que de lá para cá, esse projeto não continua, essa ação não continua. O que você acha? Olha, Gracinha, é o seguinte, nós tivemos algumas intervenções na região das Lagoas, intervenções técnico-governamentais. Tá? Foram intervenções pontuais. Eu não teria como lhe dizer se elas ajudaram ou não, porque cientificamente eu teria que estar acompanhando. E todo esse tempo eu estou fora do Estado e esse sistema é um sistema altamente dinâmico. Tá? Agora, como me aproveitar, como reciclar o lixo... Gracinha, olha, é o seguinte, eu acabo de me aposentar após 50 anos de sala de aula. Tá? Eu adoro ser professor, adoro pesquisa, fazer ciência. Se eu tivesse que recomeçar, recomeçaria exatamente por aí. Como você sabe, eu fiz medicina também, mas eu larguei no 3º ano de medicina porque não era o que eu queria. Tem aquela música do Caetano que eu adoro, que é Mamãe, eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Tá? Então, a essa altura eu posso dizer, mamãe, eu quis e fiz. Tá? Me sinto muito satisfeito. Mas todas essas coisas que nós estamos fazendo foi no tempo que eu era bastante jovem. Não é? Você lembra? Era bastante jovem, bastante afoito, não é? Porque precisava isso. Eu tinha juventude e saúde a meu favor, que são duas coisas essenciais. Mas eu já estou, vou dizer minha idade mesmo, não há como esconder. Meu filho estava perguntando ontem, é 71 ou 72? Tá. Estou com 71 anos. Tá jovem? Não tanto. Está com muito vigor para trabalhar pelo meio ambiente, pelo estado de Alagoas. Se não tivesse me tornado um diabético, e um diabético extremamente complicado. Tá? Então, eu não tenho mais a juventude nem a saúde a meu favor.
E, por outro lado, naquela época, nós não tínhamos recursos humanos tão fortes, tão qualificados como seriam necessários Até a própria tecnologia para ajudar, não é? hoje. Mas tem emergido uma boa geração. Tá? Então, o que eu fiz, eu prefiro que seja deixado como legado e que a nova geração competente que está surgindo desse prosseguimento. Zé Geraldo, professor, a gente percebe que nesse passo, e a gente está acompanhando de uma certa maneira, você falou em 75, a mortandade de peixes, um pouco menos de 10 anos após isso, foi implantado aqui, eu acho que até um pouco menos mesmo, porque foi no governo Collor, um planejamento de ocupação do solo na parte que margeia a Lagoa Mundaú. É dessa época a Avenida de Estrada, é dessa época uma série. Eu tive acesso anos atrás a esse projeto. Então você tinha nesse projeto onde ficariam os pescadores, onde ficaria o centro pesqueiro, onde ficaria quem ia morar, de quem seriam aquelas casas, e hoje você percebe em 2018, já percebe-se há muito tempo, mas percebe mais em 2018, que foi totalmente distorcido. Ali não moram os pescadores, alguns inclusive em recentes reurbanizações foram jogados por Benedito Bentes. E eu faço esse preâmbulo para te perguntar, porque, tipo, o quanto, ecologicamente, analisando, a presença do homem e a presença de tipos de sociedade nas margens da lagoa influencia essa lagoa? Olhe, pensar em recuperar a área ecologicamente é impossível. Tá? Ali era manguezal. Eu fiz de tudo. Foi uma das maiores lutas quando eu estava no meio ambiente, e foi isso. Eu fui para lá filmar, eu fiz filme. Tá? Era manguezal, 2.200 hectares de manguezal. Os 2.200 hectares de manguezal foram simplesmente destruídos. Por ação humana? Por ação foi a prefeitura. A própria prefeitura? A própria prefeitura. Não por falta de aviso. Eu me lembro que eu cheguei a fazer exposições para pessoas responsáveis, inclusive para o prefeito da época, que era um homem responsável e respeitável. Você lembra quem na época? Dilson Simões. Doutor Dilson Simões, engenheiro. Engenheiro. Mas aí é que está. Talvez seja, não conheço o trabalho dele de engenharia, mas talvez seja até um bom engenheiro. Mas essa deformação que a gente sofre na universidade, de ficar só com a nossa especialidade, que impede que a gente veja o que é que está acontecendo. Por exemplo, uma coisa que eu filmei naquela época, e se fosse hoje seria simplesmente escandalosa. Aquela região não é região de bionfalária, que transmite esquistossomose. Tá? Mas no que a draga estava funcionando, estavam aparecendo várias manchas de água doce. E eu filmei bionfalária, caramujos de água doce, subindo nas paredes das casas ali. Então você falar em vamos recuperar como? Não tem como voltar aquilo ali a ser manguezal. Agora é possível fazer uma intervenção decente e precisa dessa intervenção decente. A dragagem era necessária na época? Necessária para destruir o manguezal e fazer o dique estrada, tá? Quem foi do meu tempo de Gracinha lembra do Bar das Ostras, onde é que era, não é? Onde era o Bar das Ostras? Ali, só que lá para dentro. No Portal. Não, era na região do Dique Estrada. Sim. Só que lá para dentro hoje. Mas a lagoa, ele era na beira da lagoa. Ele era na beira da lagoa. Onde hoje é o Dique Estrada? Onde hoje é o Dique Estrada. O Bar das Ostras era ali. Era ali. O Maré era para lá mais. Agora o Bar das Ostras era exatamente ali. Hoje, para você sentir o Bar das Ostras, naquela época, hoje é a Virgem dos Pobres, aquele caminho ali da Virgem dos Pobres. Entendo. Então, quer dizer que vai recuperar os manguezais. Então ali foi dragado e coberto. Foi dragado e coberto num terreno de turfa, que não se presta para isso. Eu documentei ainda ao longo dos anos um fenômeno interessante. Eu, quando apresentava nas minhas palestras pelo Brasil afora,
As pessoas riam, eu também, mas era para não chorar, tá? Porque as pessoas pobres começaram a construir as casas ali, só que as casas afundavam. Aí já tinha casas que as pessoas entravam pelas janelas. As casas afundavam mais ainda, faziam a casa em cima da casa. Digo, gente, isso vai dar trabalho para os arqueólogos do futuro procurarem compreender isso. Agora, uma intervenção decente, multidisciplinar, levando em conta as pessoas, realmente é necessária. Certo. Agora, como você tratou da questão das classes, Sim. olha, eu uma vez estava conversando, eu tive um estagiário que foi militante, acho que ainda milita na área ambiental aqui em Alagoas, que é o Arthur Frassi, extremamente competente, foi meu estagiário. E eu estava conversando com o Arthur, e ele falando que tinha sido uma palestra, que tinham dito, não, tem que tirar isso tudo que tem aí, tem que fazer uma orla, porque isso aqui qualquer país daria muito dinheiro. Aí eu respondi, peraí, e as pessoas pobres não têm direito à paisagem também, não? Mas Sim. me permita, Tá. a gente está indo para um breve intervalo e eu quero unir esse projeto pelo viés ecológico ao novo projeto da Prefeitura, que é o de frente para a Eu Lagoa, soube. que é a mesma situação. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com a Graça Tenório, radialista, e com o biólogo, professor e escritor José Geraldo Marques. A gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui fazendo um ponto de vista especial com a Graça Tenório, com o professor José Geraldo Marques. A gente falava no bloco anterior sobre a questão da Lagoa Mundaú e também da ocupação do solo urbano. Naquela época a gente falou de uma urbanização prevista em 84. Antes já tinha havido uma dragagem, né, na época do prefeito Dilson Simões. Dilton Simões. Dilton Simões, É. né? Não é isso? Um homem decente. Como E homem, hoje, era um homem decente. a prefeitura fala em um projeto, inclusive pede financiamento internacional para o projeto de frente para a Lagoa. A Lagoa sempre tem sido colocada e tem um movimento dos povos da Lagoa. Como pensar isso, professor? Olha, eu ouvi falar no projeto e aprendi ao longo do tempo a ser muito cauteloso com essa questão de dar opinião sobre o que eu ouvi falar. Claro. Tá? Por exemplo, sobre o Rio São Francisco eu levei muito tempo para poder falar, só depois que eu tive acesso aos projetos. Certo. Né? Então, eu não conheço o projeto, achei o título do projeto fascinante, agora não conheço quais são os detalhes do projeto. Eu acho que quase ninguém, porque hoje estamos numa época, não sei, eu acho que hoje não, desde sempre, em que o poder público ele dá o nome a uns projetos, independente de prefeitura municipal, governo, e você só descobre o que é o projeto quando já está executado, né? Ele não se discute isso com a população. O Dique Estrada foi totalmente assim, foi exatamente assim. Não é? Então eu não sei, agora acredito que é possível que a essa altura do campeonato seja um projeto decente. Agora, qualquer projeto que for feito ali tem que levar em conta pessoas, há vidas, há destinos, e isso tem que ser realmente levado em conta. E há pessoas, eu fico imaginando, professor, me permita, queria a opinião da Graça também, que quando você pensa uma dragagem, você tem que pensar quem é que vai para ali em um mínimo de estudo. Porque, exemplo, hoje nós convivemos há décadas com pessoas que estão com barracas dentro da lagoa, praticamente, né, na areia da lagoa. E recentemente tivemos um surto de bicho do pé. Verdade.
Quando você vê que pessoas em 2016, 2017 estão tendo surto de bicho do pé, você mostra o grau de vulnerabilidade, o problema de saúde pública. Exatamente. A ausência da saúde E pública. como essa pessoa, essas famílias, são centenas de famílias, intervêm dentro dessa lagoa. Hoje nós temos uma situação, e aí eu não sei se, provavelmente de fator externo também ao ser humano, que é a falta de sururu. Nos faz lembrar uma situação passada. Não é Tá. verdade? Deixa eu ver se eu consigo Juntar, né? juntar. É. Juntar. Olha, eu estudei medicina, larguei no 3º ano, mas estudei medicina aqui na Universidade Federal de Alagoas. E um dos motivos que eu deixei o curso foi uma aula insuportável, de um professor insuportável, que eu não vou dizer o nome dele agora, mas foi assim, foi sobre doença de Chagas. Ele mostrando essas casas de taipa, não é? Os problemas das casas de taipa das pessoas. Aí eu perguntei, professor, e qual é a solução? A resposta dele foi, derruba tudo. Assim como eu estou falando, tá? Então, derruba tudo, tira todo mundo. Não é solução. Claro É que problema em cima de problema. Agora, não pode continuar realmente com aquele impacto que é o impacto que é gerado pela própria pobreza, ignorância e etc. Sim. É preciso que um projeto seja um projeto holístico, Certo. que leve em conta isso também. E a sobrevivência daquele E a povo ali, sobrevivência. né? Aquele É. povo Porque sobrevive. Agora eu né? fico imaginando também que, puxando um pouco para a década de 60, você tinha o Riacho Salgadinho ainda existindo, e você tem uma grande migração para a cidade de Maceió, em que as pessoas vão para as encostas e colocam um saneamento direto nesse rio. Exatamente. A Lagoa começa a receber todos esses dejetos também nesse período. Ela sofre. Um dos legados que eu deixei quando eu saí era o seguinte, tá? Olha, não posso falar em Riacho Salgadinho sem falar no Reginaldo. Isso. São um só. Então não tinha nada desses problemas. Tinha um engenheiro aqui muito competente, o Aloísio, ele fez um levantamento dos fatores de poluição do Riacho Reginaldo, tá? E ele mostrou que Reginaldo, Salgadinho, aquilo ali, recebia muita carga poluidora, inclusive dos postos de gasolina. Então era um problema bem diferente de hoje. Não sei como está hoje, mas lá para as nascentes, até dejetos hospitalares eram jogados diretamente A gente às vezes para pensar hoje e diz bem assim, um absurdo, jogaram lixo hospitalar em tal lugar e nós nos assombramos. nos assombramos. E era algo até muito costumeiro. Não sei se ainda é. Não. Eu acho que hoje o controle é um pouquinho melhor. Melhor, não é? A fiscalização, né, por Fiscalização. conta das comissões, né, que são Eu não sei. O que eu feitas, sei né, é da o seguinte, cobrança. é que a nossa proposta, políticas que ficou, públicas. infelizmente, como proposta, era transformar o Riacho, as margens do Riacho Reginaldo no parque linear da cidade de Maceió. Era perfeitamente possível, porque era muito pouco habitado ainda, tá? Então dava muito bem para fazer uma intervenção urbana, criando um parque linear. Sem tantos custos. E sem tantos custos, estava pronto praticamente. Hoje É impossível. impossível, Hoje é completamente impossível, não é? E isso voltando ainda ao sururu, continua. Isso Sim, ainda- voltando ao sururu da Lagoa, Imagina, de Capote. eu acredito, e eu queria que você me conteste, se caso eu esteja errado, que tipo, essa Lagoa Mundaú de 75, da mortandade, ela recebia um nível de dejetos muito menor Sim, do que a que recebe hoje. as indústrias, né? Olha, eu não sei, eu não poderia lhe afirmar Eu matematicamente. digo em termos de esgoto. Sim. Em termos de Porque foi esgoto. feita uma intervenção pontual também de coleta, eu soube disso, alguma coisa assim, no governo Teotônio Vilela. Ali não. Não. Ali não. Pois é. Bom, Ali eu posso pedir ajuda aos universitários. Ali, sempre que chove muito, alaga com esgoto, não é, Jéssica? alaga com esgoto, Então, né? tem uma Pois é. eu tenho Então, um consultor aqui do lado. tá bom. Eu não acompanhei, Certo. não é? E aí eu precisaria de Mas números. isso daí, Botar no sururu. numa hipótese
de um volume alto de dejetos humanos, isso daí interfere de uma maneira muito drástica no Alagoas. Sem dúvida, porque com dejetos humanos, o que você vai terminar tendo, quer dizer, ali não é água água salobra, não é água para consumo direto. Mas seja ou não, quando você tem entrada de dejetos humanos, tem um indicador técnico que a gente chama de coliformes. Sim. O nível de coliformes fecais dispara. Aquilo ali é Porque não se pode confundir lama com esgoto, né? Exatamente. O sururu, ele vive na lama, não no esgoto, né? Sururu é da lama. Não é isso? É importante que se deixe claro isso, que a entrada de esgoto ali não facilita em nada a vida do sururu. Nada, porque o sururu vai precisar de oxigênio. A entrada dos dejetos orgânicos joga o oxigênio lá para baixo. Tá? Agora, em relação ao sururu, na época que eu mexia com a dinâmica do sururu, tinha o professor Bento, também uma pessoa muito competente, que também trabalhava com isso, mas nós tínhamos opiniões diferentes. O professor Bento achava que era uma questão de salinidade, o desaparecimento do sururu. E, inclusive, ele trabalhou com um técnico norte-americano que fez um bom levantamento de salinidade. Tá? Tanto que hoje eu considero que a salinidade é importantíssima para os ciclos de salinidade. A minha opinião é que era realmente o problema de poluição orgânica. Tá? Isso que você está falando, né? De poluição orgânica. Hoje, eu diria que são as duas coisas. Tá? E tudo indica realmente, você fazendo um levantamento histórico, que existe como se fosse um ciclo de, digamos, sístoles e diástoles para o sururu. Períodos em que se fecha e períodos em que se abre. Esse ciclo provavelmente tem um componente natural. Tá? Agora, eu diria que nós não temos, nem nós, nem os pescadores têm, porque o que eu admiro mais, e meu trabalho mostra isso, é a ciência que os pescadores têm. Eles conhecem muito. Isso está previsto para eu lhe perguntar, como um cientista, como o senhor vê o conhecimento popular? Dentro da zoologia, a minha especialidade é ictiologia, é peixes. Tá? Tive um orientador de mestrado que talvez seja a maior autoridade em peixes no Brasil, o professor Naércio Aquino Menezes. Entrei analfabeto. Um ano depois, eu estava alfabetizado. 50% pelo professor Naércio e 50% pelos pescadores da Lagoa. Tanto que o meu trabalho, a partir daí, passa a ser exatamente o trabalho onde junta a ciência convencional com a ciência popular, que é o que eu faço hoje, que chama-se etnobiologia e etnoecologia. Tá? Então eu diria que não, nós não temos ainda certezas em relação ao sururu. Mesmo porque uma coisa maravilhosa na mente humana é a criação de mitos. E quando os mitos são criados e consolidados, para tirar é um grande problema. Então, a minha tese de doutorado mostra um desses mitos, né, relacionados com a questão do sururu e o veneno da lagoa. Imagine você que era eu entrevistando os pescadores e eles sempre com o mesmo discurso, vários. Não, professor, tem um barco que está aqui que está envenenando a lagoa. Você chegou a dizer que um prefeito ou um governador teria jogado veneno? Foi, mas aí foi baixaria política, né? Que terminou respingando em mim. Tem uma amiga nossa, que também era muito amiga de Divaldo Suruagi, não vou dizer o nome, mas que chegou a dizer que era eu que tinha dito que Suruagi mandou matar o sururu. Minha gente, que é isso? Tá. Num desses ciclos de baixa. Como? Num desses ciclos de desaparecimento do sururu. Num dos ciclos de extinção, porque não se encontrava mais. Então o nome Suruagi, sururu, pegou bem politicamente e um opositor de Suruagi assumiu essa causalidade. Aí eu vou tomar uma parte para dizer o seguinte. Na verdade, essa história aconteceu... Ele não mandou. Divaldo, jamais. Divaldo, candidato a governo, um outro candidato. Na pesquisa, Divaldo ganharia essa eleição com facilidade, como sempre ganhou, governador 3 vezes.
que aconteceu? Aí alguém chegou para essa pessoa e disse assim, olha, você para derrubar o Divaldo, você tem que ter uma coisa assim absurda, que assuste o povo. Diga que Divaldo mandou colocar veneno na lagoa para matar o sururu. O povo enlouqueceu, o pobre. Isso foi uma estratégia política, entendeu? Na época que foi colocado. Deve ter causado um grande... um escândalo. Isso, Divaldo, nós amigos do governador, Divaldo é meu compadre, né? Padrinho da minha filha. Então, isso, uma coisa assustadora, uma preocupação enorme, porque o Divaldo não merecia esse escândalo que foi colocado. Mas foi resolvido. Sim, aí foi resolvido. Mas tem capítulo. Como foram os capítulos disso? Foi resolvido, o Divaldo conseguiu provar, mostrar, o próprio Zé Geraldo discorda desse ponto de vista, não é verdade, Mas professor? houve um momento Sim. em que Divaldo acreditou que eu também estava apoiando. Não sei. Eu não conversei com o Divaldo. Como foram esses capítulos? Né? Não sei. Não sei se você conversou com o Divaldo, mas como era uma pessoa muito próxima a Divaldo, né? Não conversei, mas ele nunca falou nada. Aquela nossa amiga... Não, deixa pra... Não vamos tocar. Mas então, me conta, deixa ele contar alguns capítulos. Porque eu terminei envolvido nessa história. Sim. Envolvido, assim, tá? O mito, isso ancorou na mente dos pescadores, de muitos pescadores, e eles diziam para mim, não, professor, tem um barco que está entrando na lagoa e está jogando veneno, tá? Era nessa história de Divaldo jogando veneno na Lagoa Mundaú, tá? Como é esse barco? E como eles descreviam? Sabe de quem era esse barco? Era meu. Quer dizer, não era meu pessoalmente, não. Era do nosso projeto. Era o barco que fazia coletas de plâncton na lagoa. E eles só viam o barco chegar, jogar o coletor de plâncton e ir embora. Então, na mente que já vinha sendo trabalhada, eles tinham provas. Viravam uma histeria coletiva. Histeria coletiva, de que a lagoa estava sendo envenenada por um barco. Agora, desmanchar isso é extremamente difícil. Tá? Porque, só o tempo, né? Porque o plâncton, aí você pode pensar, não, mas os pescadores não entendem de plâncton. Não, olhe, eu tive um consultor, seu Amaro, de Coqueiro Seco, que ele gerou uma teoria de plâncton. Ele chamava de pó da salinidade, tá? Uma enciclopédia. Ele me deu, eu perguntava para ele, uma parte que eu fiz na minha tese de doutorado, é o reticulado trófico, como a gente chama. Qual é o peixe que come o peixe e quem é que come o peixe? Para montar um gráfico sobre isso. Seu Amaro, na teoria que ele criou, tá? Ele chamava de pó da salinidade. Tá? Porque se você vê o plâncton, quando a gente coleta, que olha assim, ele deve ter visto alguém, tá? Fica só aqueles pozinhos, são seres vivos que os peixes comem, tá? Então, seu Mário dizia, doutor, vou lhe dizer quem é que come o pó da salinidade. Me deu a lista. Aí eu fui para a literatura científica, a melhor literatura científica. Peixes planctófagos. Quais são os peixes planctófagos no Brasil? Montei a lista, bateu exatamente com a do seu Amaro. Um simples pescador, um cientista ligado a tantas outras autoridades, vai buscar de quem? Da vivência popular, né? Dos nossos grandes... E sobre essa vivência a gente vai falar um pouco mais né? No próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o José Geraldo Marques e com a Graça Tenória. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Você sabia que o Brasil é o campeão da lista de países que sofrem fraudes na internet, também conhecidas como phishing? O phishing é o roubo de dados pessoais, como número de cartão e senhas por meio digital. Essa é a terceira vez que o país aparece no topo da lista, seguido de China, Austrália, Nova Zelândia e Azerbaijão. Cuidados básicos para a sua segurança na internet. Não abrir e-mails suspeitos.
Fazer downloads apenas de fontes conhecidas. Utilizar sempre o antivírus, que deve estar atualizado. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor José Geraldo Marques, com a Graça Tenório, radialista. E a Graça me falava sobre a questão do bagre. Qual era a pergunta que você tinha? Pois é, né? Então, no Pilar, sempre tem um festival do bagre. E acontecia, o Alberto Cordeiro sempre ia lá, fazia aquela festa toda, divulgava muito. E ele dizia, mas não tem bagre, onde é que está o bagre? Esconderam o bagre, né? Então, professor José Geraldo, eu pergunto, qual foi o motivo do bagre sumir em pleno festival do bagre lá no Pilar? E uma ausência também que eu sinto aqui, professor José Geraldo, é o seguinte, a gente tem o sururu, mas a gente também tem as nossas ostras estão sumidas. Mas só dá tempo agora para falar sobre Sobre o bagre. o bagre. Então vamos falar sobre o bagre. Olha, o bagre, que tornou-se como sendo símbolo, o bagre do Pilar, não é? Ele tem uma característica muito peculiar. Os bagres dessa família, os machos são quem engravidam. E engravidam pela boca. Tá? Então, a explicação que os pescadores me deram, realmente eu comprovei em laboratório. Eles diziam que o bagre precisava engordar e que, por isso, tinha que comer a mariposa. Mariposa não é mariposa, é um inseto que, nessa época do ano, era muito abundante lá. Então, o que acontece que o que é que o bagre faz? Essa mariposa, ela só se reproduz um dia no ano. Tá? Ela emerge da larva, revoa e já cai morta, cheia de gordura. O bagre macho come aquela gordura, os bagres de um modo geral, mas o bagre macho principalmente, porque ele vai precisar passar até 3 meses de boca fechada, porque logo depois começa o acasalamento, ele lança o esperma na água, a fêmea lança os óvulos, que são grandes, fecunda e o macho vai guardando na boca. Tá? Isso ele tem que ficar até 3 meses de boca fechada. Consome aquela gordura e só abre a boca quando os bagrezinhos já estão de espinhos armados para se defenderem. Então, o que é que aconteceu ali? Eu preciso voltar para ver como é que está. Essa época do ano é uma época muito favorável, que é só uma vez no ano, e no crepúsculo que isso acontece. O que começou a acontecer ali houve muito aterro, tá? Provavelmente o substrato foi muito alterado, então não dava para fechar o ciclo biológico da mariposa, tá? E sem o alimento, sem a gordura do bagre, o bagre não podia se reproduzir. Tá? Essa hipótese eu levantei junto com os pescadores, e aí fui para o laboratório, fui para o campo e comecei a procurar e não aparecia nada. E o meu orientador de doutorado a me apertar, me dizer que isso é delírio, essa história de pescador, não faça isso. Tá? Eu queria resultado. Até que um belo dia, no laboratório, eu abri. Só quando abri, como os pescadores me ensinaram como é que coletava, a hora que coletava, o que eu devia fazer, o que eu não devia, encontrei o primeiro estômago cheio de mariposa. Tá? Então foi comprovada uma hipótese baseada em informações populares, foi comprovada em laboratório e pela primeira vez que esses insetos efemerópteros, eles podem ocorrer em estuários tropicais, porque até a publicação da minha tese, ele só havia registro para água doce. Pois muito bem, eu queria deixar vocês dois à vontade para considerações finais, que a gente tem alguns minutos, e já agradecer. E convidar também, eu acho que dá para a gente convidar para mais uma conversa em breve, para contar mais histórias. Eu estou aqui para cumprir suas ordens. Gostei muito. Tá?
Estou saindo aqui de uma sessão de psicoterapia. Gracinha, por favor. Estou saindo muito leve. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo parte dessa bancada, né, com esse cientista, esse professor, orgulho nosso, alagoano, né, que por onde ele anda, ele sempre deixa grandes trabalhos de contribuição para as ciências, para todo e sempre. Né? Foi um prazer estar aqui, ser aluna, era uma das melhores alunas dele, pergunta. Eu vou fundar a associação dos meus ex-alunos, cobrar uma taxa por mês. Eu vou ser a presidente. Nesse novo momento, tá pensando em atividades ou realmente Não, escrever mais? eu decidi me aposentar para me aposentar mesmo. Mas comecei a ficar incomodado. Aí eu coloquei no Face, gente, lembre-se que eu me aposentei, mas não morri. Estou disponível para palestras, nada que envolva burocracia, isso eu não quero. Aí começou a chegar convite. Mas pensa em livro, alguma coisa, não? Livro? Sim. Não, atualmente eu estou finalizando um livro de poesia. Esse livro eu estou trabalhando nele há cerca de 5 anos, Certo. mas eu sou muito rigoroso. Ele tem que passar pelo crivo da minha esposa, que é uma pessoa muito competente, tá? A Betinha, né? Para dizer isso pode, isso não pode, tá? Já que a censura acabou. Ouço muito as opiniões do Sidney Vanderlei, que é um grande crítico literário, e de um amigo meu, que é outro grande crítico literário da Bahia, que é o Adriano Weiser. Aí quando os três derem, Ok. imprima-se. Então, Mas está na fase final. estou arrumando, já está todo pronto, agora eu estou arrumando. Quanto tempo mais ou menos você imagina? Olha, o Sidney acha que começo do próximo ano está lançado. Já vai estar pronto. Vai estar pronto. Eu queria, aqui no finalzinho, dizer para o professor José Geraldo Marques dessa sua contribuição e da importância da sua pessoa para palestras, e que esta casa aqui, a Assembleia Legislativa, né, eu estou já com um convite para um encontro para ser discutido as questões das lagoas e outros assuntos. Um deputado me procurou, não sei se pode dizer nome, né? Pode. O deputado Rodrigo Cunha, né, filho da Ceci Cunha, né? Ele me procurou e disse que eu levasse esse convite, que ele está querendo conversar com o professor José Geraldo Marques para saber qual é a contribuição dentro das políticas públicas que essa casa vai discutir numa sessão pública e coisas maiores. Não sei qual é a sua opinião. Tudo bem, agora eu gosto muito do deputado e você vai ter que pedir permissão à minha esposa. Bem? Com certeza, nós vamos fazer um ofício para ela. Tá. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer Agradeço. também a você pela audiência e esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.